O ensino na Brusundanga. Já vos falei na nobreza doutoral desse país. É lógico, portanto, que vos fale do ensino que é ministrado nas suas escolas, de onde se origina essa nobreza. Há diversas espécies de escolas mantidas pelo governo geral, pelos governos provinciais e por escolas particulares. Estas últimas são chamadas livres e as outras oficiais, mas todas elas são equiparadas entre si e os seus diplomas se equivalem. Os meninos ou rapazes que se destinam a elas não têm medo absolutamente das dificuldades que o curso de qualquer delas possa apresentar. Do que eles têm medo é dos exames preliminares, de forma que os filhos dos poderosos fazem os pais desdobrar bancas de exames, por em certas mesas pessoas suas, conseguindo aprovar os pequenos em aritmética, sem que ao menos saibam somar frações. Outros em francês, sem que possam traduzir o mais fácil autor. Com tais manobras, conseguem sair-se da alhada e lá vão, 5 ou 6 anos depois, ocupar gordas sinecuras com a sua importância de doutor. Há casos tão escandalosos que só em contá-los metem dó, passando assim pelo que nós chamamos preparatórios. Os futuros diretores da República dos Estados Unidos da Brusundanga acabam os cursos mais ignorantes e presunçosos do que quando para lá entraram. São esses tais que berram: sou formado. Está falando com um homem formado. Bem, esse é um trecho, é um fragmento do romance Brusundangas, Os Brusundangas, do grande Lima Barreto, né, que vocês já devem ter ouvido falar no nome dele, no material didático de vocês. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam de boa, em suas casas principalmente, com os seus e se cuidando, né? Pra gente suportar essa praga moderna que está nos avassalando o pensamento. Bem, pessoas, eu queria dar um toque a vocês, né, sobre o que foi enviado por meio dos slides e tal, que são assuntos, né, que dialogam com as atividades que vocês também receberam pelo Diário Online. Então a questão é essa. Lembrar que, né, iniciei aqui a fala lendo para vocês aí um trecho do romance pré-modernista Os Brusundangas, do Lima Barreto, e gostaria de lembrá-los, né, que o pré-modernismo a gente não pode considerar como uma escola literária, como um estilo literário, e sim como uma transformação em andamento, né? É como se nós tivéssemos, vamos aqui voltar um pouco no tempo. Nós tínhamos o parnasianismo, que era a arte literária voltada para os mais cultos, com palavras bem, como é que eu posso dizer, palavras trabalhadas na beleza, né? Estalactites, apopléticos. Então, a ocupação dos parnasianos era mais em alavancar a beleza, né, da palavra, a beleza do encaixe daquelas palavras nos seus poemas, do que mesmo em seus sentidos. E então, é interessante pensar que o mundo, né, no final do século XIX, já começava a entrar em processo de modernização. Se a gente voltar um pouco e lembrar que o romantismo brasileiro, por exemplo, de Machado, quando traz consigo Yaya Garcia, A Mão e a Luva, nós já temos ali personagens que mesmo dentro, né, de uma estética romântica, havia ali já uma ânsia pelo, como é que eu posso dizer, pela modernidade, pelos valores vamos pensar o seguinte, do interesse, né, o casamento como uma salvação e por aí vai. Quando a gente consegue se ligar de Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, já na segunda metade do século XIX, a gente já percebe que ali a leitura crua acerca da sociedade por meio das obras de Machado de Assis já vão esmiuçando essa alma humana, essa lombra, né, gatas, que é a mentalidade humana, o comportamento humano, a pensar, a lembrar da Capitu, né, que nós tínhamos ali uma mulher condenada, né, ao adultério, quando na verdade não há indício algum de que esta traiu Bentinho, né, mas o olhar do narrador
como um burguês, como um cristão, como um filhinho de mamãe e tal, faz com que o leitor, para quem ele está contando a história, comece a entrar na viagem dele. E então, quando a gente sai dessa escala, né, desse realismo e vai ultrapassando o sistema literário brasileiro e chegando no parnasianismo, nós temos o nome de Olavo Bilac como o rei dos parnasianos. Então, se vocês bem prestarem atenção e derem uma vasculhada, os poemas de Olavo Bilac eram todos trabalhados na beleza das palavras, né? E então, assim, como quando vocês perceberam a leitura aqui do trecho dos Brusundangas, deu para se ligar que Lima Barreto ele já vai entrar numa outra esfera, né, da ficção. Ele já vai questionar como, por exemplo, essa obra ela traz consigo a história de um país chamado Estados Unidos de Brusundanga, né, em que ele faz, por meio desse texto, uma crítica ferrenha ao sistema brasileiro, né, da época. E aí, então, quando a gente pensa nesse momento, né, nesse intervalo entre o parnasianismo, ainda na segunda metade do século XIX, e o modernismo que vai chegar, né, com a Semana de 22, a gente tem entre esse meio tempo aí o que a gente pode considerar como um movimento de transformação, que a gente chama de pré-modernismo. Então vejam só, eu quero ler para vocês agora aqui um trecho, né, em que nos diz o seguinte: entre os séculos XIX e XX, a arte acadêmica usufruía de imenso prestígio. A Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro mantinha a estética neoclássica como padrão. Lembrando que o clássico, a palavra clássico vem do classicismo, né? Lá da Grécia Antiga, obras clássicas, então é uma espécie de novo classicismo. Olavo Bilac, principal representante do estilo parnasiano, foi eleito no ano de 1907 Príncipe dos Poetas pela revista Fonfon. Na prosa, o naturalismo lançava sobre os fenômenos sociais um olhar marcado pelo determinismo. A renovação temática introduzida por alguns autores pode ser observada, por exemplo, na tela Amolação. Essa tela é de um cara chamado Almeida Júnior, pessoas. Se vocês tiverem como pesquisarem a obra desse cara, vocês vão perceber uma arte ainda pautada nesse classicismo, onde a representação do real era fortemente, né, impregnada, mas você já vai perceber nas telas dele uma imagem, não sei se deu para ver, do homem do campo, né, do interior de São Paulo, essa galera sofrida e tal, coisa que a arte parnasiana não se ocupava em transformar em arte, isto é, em trazer, né, para os leitores algo que fazia parte dessa ilha chamada Brasil. Então, assim, no ano de 1891, em meio a uma grave crise econômica, foi promulgada no Brasil a Constituição, que concedia aos governos estaduais a responsabilidade de criar eleições para eleger os presidentes dos estados. Como os votos eram controlados por coronéis, né, essa época e a história nos conta, né, o chamado coronelismo, que eram quem? Os coronéis eram os ricos fazendeiros interessados em colocar parentes seus nos cargos públicos. A política passou a ser marcada por corrupção, alianças e favores. Então, a corrupção, as alianças, né, entre os poderosos e esses favores, essas trocas, né, não é nada de agora. Isso a gente já pode perceber lá no século XIX, né, galera? Então, vamos pensar o seguinte: o café, valorizado no mercado internacional, destacava-se como principal produto de exportação brasileiro. O Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, se valendo do poder econômico dos estados que representavam, aliaram-se para criar a política do café com leite. Desse modo, eles garantiram a alternância entre mineiros e paulistas na presidência, né? Situação que favorecia os estados do Sudeste. Mas se a gente pensar no Nordeste, né? Se a gente pensar no estado do Ceará, por exemplo, na época,
Então, quando vocês têm aí um pouco de atenção a esse trecho que eu li, né? O Lima Barreto está questionando justamente a República, aliás, o, o- os ditames e a forma de comandar um país, uma sociedade, a qual ele denominou como a Sociedade dos Estados Unidos da Brusundanga, né? Então ele estava questionando o que nesse pedaço de texto aí? Questionando a forma como a educação, né, se dava naquela época. Só tinha chance de ter uma boa educação quem fosse filhinho de papai, porque os papais compravam as bancadas e a galera se já conseguia entrar num curso sem saber de nada. Depois se proclamava um advogado, um, um outro profissional, mas com um déficit enorme de conhecimento, né? E algo que não se distancia muito da gente, né, pessoal? Nos anos 90, por exemplo, o vestibular da UFC, não que houvesse, não vou afirmar que houvesse, como é que eu posso dizer, tramóia, mas quem tinha acesso era quem podia pagar cursinho caro para entrar, né? Cursinho caro, que esses cursinhos sabiam que, por exemplo, que tema cairia na redação, por aí vai. Quando em sala de aula a gente conversou sobre os poemas do Augusto dos Anjos, né, a gente percebeu que havia ali um texto todo trabalhado no pessimismo. Um texto que também se aproximava muito de uma linguagem cientificista. Então, outro fator. O pré-modernismo, mesmo trazendo uma nova temática, isto é, um olhar para as classes menos favorecidas, um olhar para os desgraçados, nós temos que levar em consideração que, por exemplo, a forma dos poemas do Augusto dos Anjos ainda se aproximava um pouco com os simbolistas, os poemas dos simbolistas. Né? Então, como eu vinha dizendo, né, o feitio poético do Augusto dos Anjos, embora trabalhado num olhar, né, num olhar, como é que eu posso dizer, um olhar mais cru acerca da realidade, para tanto eu vou citar aqui um poema chamado Versos Íntimos, né, do Augusto dos Anjos, que diz assim: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Augusto dos Anjos, daquele livro lá já mencionado, Eu. Então, pessoas, temos aí meio que um apanhado sobre o que foi esse pré-modernismo, né, para o nosso sistema literário, que é que a gente pode entender por sistema literário todos os textos literários que fazem parte, né, daquilo que a gente pode conceber como literatura aqui no Brasil. Na sequência, eu queria conversar com vocês, como eu sempre cito em sala de aula, sobre os ventos da modernidade que já sopravam, né, nessa prosa do Lima Barreto, nesses versos do Augusto dos Anjos, nos textos também de autores como Monteiro Lobato, que é um dos que estão nos slides, né, que foram enviados. Lembrando que Monteiro Lobato, embora tenha sido conivente com força com o movimento crudelíssimo, a meu ver, o Ku Klux Klan, né, americano e tal, movimento esse que queria dizimar a raça negra do mundo, vamos pensar assim, e isso repercutia muito aqui no Brasil, e ainda repercute, né, de certo modo. Então, assim, quando a gente sai dessa escala do pré-modernismo, né, e a gente pensa assim, num apanhado da história geral, a gente vai perceber que, né, o Brasil, como bem já criticava Lima Barreto, recebia forte influência, né, de outros países, como por exemplo a França. Mas vamos pensar que esse comportamento imitado, né,
da França e tal, esse comportamento, essa cultura, essa arquitetura e tal. Tem a ver com a história do Brasil, professor? Tem total, porque uma vez que fomos colonizados por Portugal, né, que é a rabeta da Europa, mas também faz parte da Europa, então é como se a gente dissesse o seguinte, né? Aqui, mesmo sendo tupiniquins, o Brasil também aspirava a esse europeu, esse torcicolo cultural, como a gente bem pensa. É mais valorizado o que vem de fora do que o que tem aqui dentro, né? Então vamos nessa aqui. Novos olhares, novos indivíduos. Agora a gente sai, né, do contexto do pré-modernismo e vai falar sobre as vanguardas europeias que muito influenciaram aquilo que a gente vai já conversar. O modernismo aqui no Brasil, beleza, pessoas? Então olha só. A ideologia burguesa, no decorrer da primeira metade do século XIX, atinge a sua maturidade na Europa depois das revoluções do final do século XVIII. A arte romântica produzida para e pela burguesia instaurara-se como um padrão estético. Então, só era belo aquilo que vinha dessa, como é que eu posso dizer, dessa concepção romântica de produzir a arte. Lembrando que era uma arte produzida pela e para a burguesia. Então, vejam bem, pouco mais tarde, né, na Europa, o realismo procurou representar de modo mais fiel a realidade e deu voz a outras classes sociais. Se a gente pensar em telas como de um pintor francês chamado Courbet, né, nós vamos pensar e vamos dar uma olhada já para esse proletariado francês, essa raia miúda, né, esse populacho e tal. As transformações tecnológicas e ideológicas proporcionaram o surgimento de novos modos de entender o mundo. A criação da fotografia, por exemplo, questionou as funções da própria pintura como técnica de representar. A arte deveria assumir outros papéis para subsistir. Vamos pensar, a gente tinha uma pintura toda pautada na idealização romântica, depois uma pintura pautada voltando-se a olhar para os menos favorecidos, mas ainda havia a marca de uma fidelização do real. As vanguardas ressignificando a arte, né? Então vamos entender por vanguarda, né? A palavra vanguarda traz consigo algumas possibilidades de significação e uma delas a gente pode compreender como aquilo que inova, aquilo que traz uma novidade, uma inovação. Então, vamos lembrar que as vanguardas europeias, né, elas desconstruíram um modo de conceber a arte, né, uma arte pautada no romantismo, no realismo e tal, e construiu e reconstruiu uma nova concepção sobre a forma de olhar o mundo e traduzir esse mundo por meio da arte, certo? Vejam só, vamos pensar o seguinte, eu vou ler aqui um trecho para vocês que traz consigo o seguinte título: As vanguardas ressignificando a arte. Deste dia em diante a pintura está morta, fecha aspas, declarou o pintor francês Paul Delaroche, ao tomar conhecimento da invenção da fotografia. No ano de 1826, Joseph Niepce desenvolveu uma técnica que utilizava a luz para registrar a realidade. Depois foi aprimorado por Louis Daguerre, e aí isso nos trouxe o quê? A fotografia. Então, com a chegada da fotografia, a pintura tradicionalmente entrou em crise. A pintura tradicional entra em crise nesse momento, uma vez que a técnica da fotografia se mostrava muito mais rápida, barata e precisa. A obra de arte subsistia, mas voltada apenas a uma elite. A arte precisaria ser reinventada e assumir novas funções. Desse modo, a gente pode pensar o quê? Que a arte, né, ela produzida de um modo que se pautava na realidade, né, passou a também se pautar na realidade, só que aí nós tivemos a chegada da fotografia que trouxe essa realidade com mais velocidade. Daí a gente já percebe a chegada dos tempos modernos, né? E das inovações tecnológicas, históricas e tal, e por aí vai.
Entre as décadas de 1860 e 1870, um grupo, uma galera de pintores, influenciados pela possibilidade que a fotografia oferecia, eles desenvolveram novas técnicas e perspectivas sobre a pintura, fazendo experimentações cromáticas e de luzes em suas telas. Estavam lançadas as bases do impressionismo e de um novo olhar sobre a arte. Logo em seguida, o pós-impressionismo, que radicalizou, babilonizou ainda mais as experimentações técnicas, e, nas décadas posteriores, respondendo às transformações históricas, políticas e ideológicas, surgiram outras vanguardas estéticas como o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o surrealismo e o dadaísmo, produzindo e ecoando novas vozes nas artes. Então, do mesmo modo que lá fora, esse pensamento estava se acelerando, estava ocupado com o que estava acontecendo internamente na Europa, isso repercutiu aqui. Então, se a gente se ligar do texto do Lima Barreto, lido anteriormente, a gente vai se tocar que havia ali um questionamento sobre a sociedade do tempo, mais precisamente nas escolas. A forma como eram dadas as vagas, que ali o trecho traduz, eram dadas a quem tinha grana. Então, o filho do pobre ficando, mais uma vez, para escanteio, como vem continuando, pessoal? E aí, a gente precisa lembrar que Augusto dos Anjos, Lima Barreto, Monteiro Lobato, estão entre esse movimento chamado parnasianismo e esse movimento que a gente falará já já, chamado modernismo. Então, era isso nesse momento.